Vai dar início aqui à nossa apresentação. Como o Raoni já falou, meu nome é Alexandre e minha dupla é o Matheus. Nosso tema aqui de hoje é de startup a scale-up, os desafios para empreendimentos aí, spin-offs acadêmicos. A gente vai passar rapidamente pela nossa agenda, que a gente vai começar a introduzir no tema, fazendo a nossa revisão teórica, qual o método que a gente utilizou, quais foram os resultados que a gente obteve, as nossas análises e discussões e também a nossa conclusão. Dando início aqui na nossa introdução, a gente separou aqui dois assuntos que a gente gostaria de falar primeiramente, que seria aí o empreendedorismo tecnológico, que a gente pegou o conceito de Shane, que seria aí a criação, né, de novas empresas que são formadas para explorar essas oportunidades de mercado que vão aparecendo durante o tempo, com base aí em avanços tecnológicos. São dois conceitos mesmo que a gente vai utilizar bastante, sendo que o segundo é o de startup, que seria aí, de acordo com o Rees, essa instituição humana, ou seja, um grupo de humanos que projetam aí para criar novos produtos ou então de serviços sob aí condições de extrema incerteza que a gente vai ver aí nos próximos slides, que é bem complicado. No Brasil, a gente tem aí o dado que de 2000 a 2023, de acordo com a Distrito, houve um aumento aí de aproximadamente de 500 startups no Brasil para mais de 33 mil, um crescimento muito rápido em poucos anos, só que tudo que vem rápido tem várias dificuldades também, que aí a gente chega no tempo médio aí de sobrevivência dessas startups. De acordo aí com o Observatório Internacional aí do Sebrae, 25% dessas startups que começam, elas morrem logo no seu primeiro ano, e sendo que 75%, isso aqui é absurdo, 75% delas morrem com menos de 13 anos. Então, assim, é um tempo muito pequeno para uma empresa que poderia estar crescendo aí com o longo do tempo. Pode passar, por favor. E com isso a gente chega no nosso objetivo, que a gente pegou aqui uma imagem que eu acho que resume bem o que a gente quer mostrar. A gente vê ali a startup logo no início da escada e logo no seu início, nos primeiros degraus, ela já começa a encontrar ali algumas barreiras, alguns desafios, e ali a gente vem com um abismo, que é onde muitas delas morrem no seu início. E aqui é essa parte que a gente está querendo mais identificar aí quais são essas barreiras, quais são esses limites ali que elas passam, esses desafios que elas passam, e como que as empresas que já pegaram o status de scale-up conseguiram passar por essa fase. Só que aqui a gente vai falar direcionadamente para spin-offs acadêmicos. Passando então para a revisão teórica, a gente pegou aqui algumas citações de alguns autores, só para poder ilustrar um pouco do quadro geral, do panorama geral de desafios e pontos de atenção enfrentados por spin-offs acadêmicos no seu processo de desenvolvimento, né? Então, a gente tem alguns levantamentos sobre pontos voltados para a cultura e governança, com aspectos internos para desenvolvimento de humanos, né, de funcionários, ou a falta de recursos adequados, como tanto financeiros quanto humanos também, né, e a forma como você faz a gestão financeira desses recursos, também a incerteza, né, de você introduzir uma nova tecnologia, ou um novo produto, ou um novo serviço no mercado, né, que é um desafio enfrentado por essas empresas, e também a questão de ter um ciclo de desenvolvimento relativamente longo para os produtos e para as tecnologias desenvolvidas nessas empresas, né? Então, com base nisso, a gente desenvolveu esse framework, né, com essas 4 macrodimensões: mercado, operações, gestão financeira e cultura e governança, cada uma voltada para aspectos de ponto de atenção realmente para esse processo de transição de startup para scale-up nessas spin-offs. Primeiramente, o mercado, né, é aquilo que eu falei sobre introdução de uma nova tecnologia, então você ter uma incerteza, você ter uma agilidade para poder atender as mudanças que estão rolando no mercado, para conseguir ter realmente uma adequação do seu tipo de produto, da sua tecnologia, para que você não sofra futuramente com isso. Com relação às operações, o que eu falei do ciclo longo, né, de produção, muitas empresas spin-offs, né, sofrem com essa questão do processo de produção longo, e não só o processo de produção longo da sua tecnologia, mas também seu pré-operatório, né? Às vezes é muito longo e dificulta na aquisição de receita nos primeiros meses de vida ali da spin-off. Então, é um processo a se atentar também. Com relação à gestão financeira, novamente, não só conseguir um financiamento adequado, né, mas conseguir equilibrar as suas iniciativas empreendedoras com o que você tem disponível de recurso. Então, realmente para você não acabar investindo, pegando investimento e traduzindo isso em um
em um recurso que acaba, às vezes, não sendo efetivo dentro da empresa, sabe? E cultura e governança, como eu falei, a questão de desenvolver realmente os seus funcionários, tratar como um processo de evolução, né, de novos líderes para assumir novas responsabilidades e de acordo também com o conhecimento de cada um. Então, só fazendo uma repassada aqui, vemos que os autores, né, pegando os autores que a gente citou anteriormente, não são só aspectos externos, como, por exemplo, o mercado ou aquisição de investimentos que influenciam nesse ponto de transição. Então, são aspectos internos também. E os autores, eles variam muito nesse quesito, né? Alguns autores falam mais a respeito de mercado, outros a respeito de cultura e governança, e por aí vai. E aqui, então, a partir do nosso framework, a gente desenvolveu aí, realizou, né, no caso, um estudo multicaso aí com 3 empresas, só que todas elas spin-offs acadêmicas, com 3 empreendedores, né? No caso, todos eles estavam à frente das decisões dessas empresas e, por coincidência, todos eram cofundadores dessas empresas. E a gente aplicou aí entrevistas semi-estruturadas, que a gente separou um trechinho aqui dela para estar mostrando para vocês como que foi que a gente pensou. A gente dividiu ali em 5 pilares, sendo que o primeiro seria que um deles a cultura e governança, com ali algumas perguntas que a gente selecionou relacionadas à cultura e governança, e também a gente fez ali no quadro quais eram os objetivos que a gente queria com cada um desses pilares. Então aí, nesse caso, a gente separou aqui um pouco das três empresas, para a gente estar falando. A empresa 1, no caso, ela é uma empresa de biotecnologia que utiliza a biotecnologia com testes na área da saúde e também testes in vitro. Ela tem aí, começou no início com 2 sócios e hoje são 6 pessoas. Já a empresa 2, ela trabalha aí com a nanotecnologia, no ramo aí de serviços e softwares para pesquisa e aplicações industriais, tendo que eles começaram com 5 pessoas apenas e hoje já são 23 pessoas. E já na empresa 3 também trabalha com nanotecnologia, só que num ramo totalmente diferente, já é no ramo alimentício, começaram com 3 e hoje são 5 pessoas. O legal mesmo dessas 3 empresas, com essa pesquisa que a gente realizou, as entrevistas a gente conseguiu resultados parecidos dos desafios entre elas, elas possuem desafios parecidos, mas também cada uma teve o seu desafio específico ao longo aí da trajetória deles, principalmente no início. Aí pode passar, a gente separou um caso aqui hoje para a gente estar trazendo um pouco mais estruturado para vocês entenderem mais ou menos como foi. Primeiro foi o caso, a gente selecionou o primeiro caso mesmo da primeira empresa que faz aí os testes na saúde humana e também no ramo industrial. Essa empresa ela foi fundada a partir de um incubador universitário, então a gente já vê o ponto importante que a gente fala na nossa parte escrita, que seria aí dessas incubadoras para esse início dessas empresas. Ela inicialmente ela tinha um foco ali em realizar serviços, realizar os testes para as outras empresas, mas também já tinha uma visão de querer desenvolver o seu produto próprio. E ela deu início, como a gente falou, com 2 fundadores, sendo um professor e uma sócia que ficava na parte administrativa. E é claro, como naquela imagem que a gente mostrou há pouco tempo, logo no início já tiveram alguns problemas e foi principalmente os atritos entre esses 2 sócios, porque o professor, que era um dos sócios, ele entendia muito bem e desenvolvia o produto. A sócia, ela fazia a venda e fazia a parte administrativa, só que ela não entendia a fundo o que ela estava fazendo, o que ela estava vendendo. Então, com isso, o professor, na hora das vendas, ele tinha que sair da função dele, parar o desenvolvimento do produto, para poder ter que ajudar ela para realizar a venda. Então, nisso já tinha atrito, porque um entrava na função do outro. E aí, outro problema que teve logo no início, que eles tiveram que, quando eles foram aumentar a estrutura deles, foi quando eles tiveram que ir para um espaço maior e também contratar novos funcionários. E dessa vez também foi muito mal planejado e já começaram os problemas financeiros. Essa contratação excessiva e o aluguel de um espaço maior do que o necessário levaram aí eles a terem dificuldades financeiras e terem que também voltar atrás, reduzir o número de funcionários da sua equipe e também o espaço que foi contratado excessivamente, né? Um espaço muito maior do que era necessário. Um pouco aí sobre a cultura de governança, eles começaram, então, com esses problemas, realizar reuniões mensais para realizar os planejamentos e também algumas metas para os seus funcionários. Só que, ao final de quase todos os meses, os funcionários também não estavam entregando as metas e, com isso, né, levou aí também à redução dessa equipe. E aí um pouco sobre a parte mais financeira da empresa, eles tentaram aí de todos os jeitos, como eles estavam passando por dificuldades, começaram a oferecer testes grátis para as empresas, para ver se conseguia adquirir esses clientes,
mas não foi possível, não foi eficiente mais uma vez, e com isso eles ficaram aí dependentes de editais de financiamento, que até que eles conseguiram um edital, mas que foi aí da BNDES de 1,3 milhão de reais, só que quando eles fizeram os cálculos para poder desenvolver o produto deles, eles perceberam que eles precisariam de pelo menos 4 vezes mais esse valor para estar desenvolvendo. Então, eles acabaram se vendo aí como uma empresa prestadora de testes mesmo para outras empresas. Aí, nesse caso, em 2017, com todos esses problemas, o nosso entrevistado ele saiu da empresa, ele vendeu a parte dele, e aí com isso a gente teve que buscar aí novas informações de como a empresa estava hoje em dia. E com isso a gente percebeu lá, conseguiu pelos dados, que ela seguiu vinculada à incubadora, então mostrando ainda a importância dessas incubadoras universitárias para esse tipo de empresa, e também começou a focar aí em desenvolver o seu produto que fosse atrativo para o mercado, para atrair aí grandes compradores, grandes empresas importantes para fazer o nome da empresa delas. Com todos aqueles atritos e tudo mais que teve no início com os sócios, eles aprenderam e começaram e realizaram aí uma melhor divisão de responsabilidades, né, de acordo com a expertise de cada um dos seus funcionários. Então, começaram a dar uma organizada para ninguém ficar intrometendo ali na função do outro. E com isso, com todas essas melhorias, eles conseguiram fazer um incremento no portfólio de serviços deles e também conquistar aí clientes que são extremamente importantes aí no ramo, né, do mercado de cosméticos. E aí esse foi o nosso primeiro caso e a gente vai passar aí para as nossas análises e discussões. Ok, passando para um panorama geral, ainda que tenha enfrentado alguns produtos típicos de validação, né, do produto e também de escalar o seu negócio, a empresa 1, a gente pode considerá-la como uma scale-up emergente, por ter conseguido uma venda de grande impacto, conseguiu trazer novamente o grau de inovação para a empresa. No caso 2, na empresa 2, trata-se de uma scale-up um pouco mais consolidada, ainda que tenha um pouco menos de tempo de mercado, ainda tem uma perspectiva de crescimento também, e conseguiu não só gerar empregos com hoje CLTs e bolsistas, mas também gerou renda e investimentos. E no caso da empresa 3, um fato interessante é que, ainda que não tenha o licenciamento de patente lançado, eles conseguiram validar o seu produto em um grande produtor agrícola do Brasil. Então, foi um tipo de validação que gerou credibilidade para a empresa e influenciou, inclusive, no aumento gradual de investimentos por causa justamente dessa credibilidade em cima do produto deles. Passando, então, primeiramente pela gestão financeira, em suma, o que podemos dizer é que, pegando como desafio, como paralelo o desafio enfrentado pela empresa 1, as outras duas empresas elas tiveram uma abordagem bem mais planejada, respeitando um pouco o conhecimento necessário para se ter uma boa gestão financeira. Então, primeiramente na empresa 2, eles tiveram uma expansão bem mais controlada das suas operações, então não tiveram gastos financeiros excessivos nesse ponto. E também no caso da empresa 3, eles contrataram uma consultoria em gastos, o que facilitou a gerir realmente a questão financeira da empresa, sem ter um gasto financeiro excessivo em determinado expansão em uma planta industrial ou em uma expansão de mão de obra. Então, vemos que foi uma abordagem bem mais planejada e também bem comedida, sabe? Então, os investimentos que chegavam não eram queimados de maneira precoce. Com relação à cultura e governança, igual o Alexandre falou, tinha muito sobreposição de tarefas, responsabilidades e conflitos entre os sócios, no caso da primeira empresa, o que já não acontecia nas outras duas empresas, que tiveram uma abordagem bem mais colaborativa, né, que tiveram uma mentalidade um pouco mais voltada realmente para o lado empresarial, demonstrando um pouco essa diferença entre a abordagem de mentalidade empresarial para laboratorial, né, com uma divisão clara de responsabilidades e uma política de transparência muito forte e com uma comunicação interdepartamental e interna bem efetiva. Com relação ao mercado, assim como o Alexandre falou, a primeira empresa ela teve muita dificuldade em conseguir captar e fidelizar novos clientes, né? Então, foi até um ponto levantado que foi a perda de grau de inovação da empresa, né? Então, eles acabaram virando uma empresa de testes, não necessariamente conseguiram desenvolver tecnologia inovativa dentro do seu setor, até realmente conseguir fazer um plano de contingência e depois conseguir clientes de maior impacto. No caso das outras duas empresas, a gente teve algumas estratégias interessantes que ajudaram justamente a introduzir o produto no mercado ou a validá-lo de maneira confiável, né? Que foi, primeiramente, no caso da empresa 2, a sua diversificação de produtos e uma venda de impacto, consequentemente, para o mercado internacional. E também a estratégia da terceira empresa, que foi justamente ter uma estratégia bem centrada no cliente. Então, eles iam em feiras de, é, de ramo do alimentos, eles tinham vários canais de prospecção, como redes sociais, canais no YouTube. Então, isso facilitou realmente a entrar em contato com
mais clientes até conseguir uma empresa de impacto validando o seu produto. Com relação às operações, retomando um ponto que eu tinha falado anteriormente, não só o produto de desenvolvimento, não só o ciclo de desenvolvimento dos produtos pode ser longo por causa da tecnologia, mas também o seu pré-operatório, né? Foi o caso da primeira empresa, que eles subestimaram um pouco esse processo de desenvolvimento de pré-operação, né? A ponto de demorar muito para conseguir aquisição de receita no futuro, né? No caso das outras duas empresas, eles têm umas diferenças que são bem interessantes com relação a isso, pois na empresa 2, a gente viu que o pré-operatório não foi tão pesado, porque trata-se de um produto de abrangência de aplicação um pouco maior, né? Eles foram citados até que é um produto de tipo mais genérico, né? Então isso facilitou para que o pré-operatório não fosse tão pesado, eles conseguissem comercializar de maneira mais rápida. No caso da empresa 3, são produtos com ciclos curtos de produção, então ajuda você a ter uma previsibilidade de receita em curto prazo, né? Então, nesse caso, os pré-operatórios não foram tão pesados. Então, com base nisso, tá? Fazendo um novo framework, né? A gente vê que são pontos que são interligados, né? Que não necessariamente você desenvolver apenas um ponto vai tornar a sua empresa necessariamente uma scale-up, tá? São interligados porque cada ponto influencia no outro, né? Então, não adianta você ter uma boa gestão financeira se as pessoas, né, a cultura interna da empresa não está preparada para lidar com esse tipo de finança, né? Não tem pessoas preparadas para lidar com isso, e também não adianta você ter um produto, uma ideia de um produto realmente inovador, sendo que você subestima o pré-operatório e também o ciclo de desenvolvimento longo do produto e não se planeja para isso. Então, de maneira geral, você ter uma abordagem centrada no cliente, você ter um planejamento prévio bem comedido, né, sabendo dos desafios que pode enfrentar com relação ao pré-operatório do seu produto, ao ciclo de desenvolvimento longo, e também focar em adaptabilidade e qualidade do serviço ou produto prestados, são pontos importantes a você que você deve levar em conta. E também ter uma abordagem centrada no cliente e papéis e responsabilidades bem definidos de maneira interna, para promover cada vez mais uma colaboração interna e uma mentalidade empresarial mais forte. Agora, passando por algumas implicações, primeiramente para os programas de incubação e aceleração, é importante que eles ofereçam apoio especializado, não só em gestão financeira, mas também uma infraestrutura laboratorial, pois é muito difícil você ter alguma pessoa com formação realmente nessa área de gestão financeira, o que faz com que as outras empresas, as spin-offs, né, corram atrás de algumas referências externas, né, especializações externas, como foi o caso da terceira, que buscou uma consultoria, e também o suporte à transição para essas fases de planejamento da sua expansão, de maneira comedida e não extremamente acelerada, como a gente viu no primeiro caso. Com relação aos professores, pesquisadores e empreendedores, é necessário também que, o quanto antes, seja feita uma formação em negócios e gestão financeira também. Assim como também ter acesso a contatos e mentorias especializados, não só também na parte financeira, mas também voltados para esse meio, né? Então, podem ser feitos não só contatos com mentorias, mas, por exemplo, benchmarks com outros professores, outros pesquisadores, outras pessoas realmente que vivem desse meio empresarial de maneira mais vívida, né, no dia a dia, que seria uma aquisição importante. Com relação às universidades, sempre desenvolver ambientes de inovação também, oferecer apoio financeiro e infraestrutural e também desenvolver seus programas de incubação e aceleração, para que essas empresas, essas spin-offs, tenham apoio para que elas consigam desenvolver o seu produto, introduzir o seu modelo de negócio no mercado e desenvolvê-lo de maneira saudável e sustentável. Agora, gente, passando para umas pequenas conclusões. Primeiramente, a gente julga que o nosso objetivo foi atingido em entender os desafios no processo de transição de startups acadêmicas para scale-ups, mas não só isso, a gente acredita que o nosso trabalho também contribui significativamente para entender o que é necessário para que essas empresas consigam ter um caminho relativamente mais fácil para poder se desvencilhar aí dos desafios que a gente acabou levantando. E como possibilidades futuras, a gente pode levantar a questão das políticas públicas e as suas nuances, como é que elas afetam, podem servir de bloqueio ou como um desenvolvedor para essas empresas, podem ser políticas locais, regionais, e como elas afetam. Um ponto interessante a ser estudado. E também as nuances de empresas que estão bem mais consolidadas no mercado, ou até de outros ramos. É interessante ter esse tipo de estudo em cima dessas novas fases, né, vamos dizer assim, desse ciclo de vida bem mais maturado, bem mais desenvolvido, e quais processos internos ou externos continuam ou foram alterados ou foram excluídos por completo
dentro dessas empresas, né. Agora, passando por algumas referências, né, nós utilizamos essas referências durante o slide. E, por fim, nós gostaríamos de agradecer muito a presença de cada um, não só de quem está aqui presencialmente, da banca, mas também de quem, porventura venha assistir. Gostaríamos de agradecer demais, e a todos que participaram da nossa jornada acadêmica, aos professores, aos colegas, gostaríamos de muito, muito mesmo de agradecer, os nossos mais sinceros agradecimentos para todos vocês que fizeram parte dessa jornada junto conosco. Muito obrigado.